boa tarde. Acredito que já tá ao vivo, já dá pra gente conversar, tá? Que bom que você tá aqui. Pensei bastante em que conversar com vocês hoje, até pra tirar meu óculos que tá dando reflexo aqui, tá? Então, assim, quem não me conhece, vocês viram, eu sou psicóloga Renata Bernardelli Martim, sou especialista em tratamento de traumas, fobias, tem outras abordagens, mas hoje eu vou conversar com você. Eu não sei se você passou isso na sua infância ou se você tá ouvindo pensando em alguém, mas enfim, vou falar como se fosse você, tá? Que passou por isso. Uma das coisas que até eu fico assim, bem assim, indignada, é essa questão de bater em criança. Então vamos tentar entender primeiro isso. Quando se uma pessoa bate em um cachorro, um animal, é errado. É errado. Porque é uma agressão. Se uma pessoa bate em uma mulher, o marido, também é uma agressão. Se a mulher bater no esposo, é uma agressão. Se uma pessoa bater na outra na rua, é uma agressão. Tudo é uma agressão. Aí quando bate na criança, é educação. Não, não é educação, é agressão. Né? A pessoa que bate em uma criança, ela está agredindo, não tem propósito de educação. De educar, não tem. É agressão, não importa. Normalmente quando se bate uma criança é porque se está bravo, descontando aquele nervoso, não tem propósito. Isso eu tô falando com você, provavelmente você deve ter passado isso na sua infância, ter sido agredido. Porque meus pais fizeram isso comigo. Dentro dos pacientes que a gente atende, dos grandes traumas, né, que a gente trabalha, a agressão física que as crianças passam, que agora são adultos com as crianças feridas, né, dentro de si, aquela criança que foi ferida, a dor não existe física, já passou, mas a dor emocional de por que fez isso comigo, por que minha mãe me batia tanto, por que o meu pai batia em mim, por que batia só em mim e não batia nos meus irmãos? E por que batia talvez nos meus irmãos? Porque presenciar a violência também traumatiza. E como traumatiza? Precisa uma vez só para traumatizar. Por que batia em mim desse jeito? Por quê? Então, assim, eu vou conversar com vocês sobre isso. Não é não vou falar algo mágico que vai melhorar dentro de você. A sua criança está ferida, ela precisa de tratamento, tá? E eu estou aqui por você. Mas eu vim trazer uma perspectiva que pode te auxiliar a lidar com isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A gente está falando dos disparadores, coisas que nos disparam. Quando se vê uma pessoa batendo numa criança, aquilo te faz relembrar. Ou às vezes uma pessoa que tem um jeito parecido com seu pai, com sua mãe, te faz relembrar. Te faz doer lá dentro, coisas que ninguém nunca entende, que tá doendo lá dentro. Então, hoje eu vou conversar pra gente procurar amenizar isso dentro de você, tá? Não substitui um tratamento, mas vai amenizar dentro de você, disso tudo que você passou. Em primeiro lugar, eu sinto muito por você ter passado por isso, tá? Você não merecia. Você era só uma criança. Só uma criança. E você não podia se defender. O máximo que você pode fazer para se defender, você fez. Só que você não teve culpa por isso. Por mais que você fosse peralta, por mais que você fosse desobediente, você não merecia isso. Mas vamos entender um pouquinho os seus pais. Um pai que bate nos filhos de forma exagerada, normalmente a gente acha que todos são iguais, mas não. Existe aquele que faz por maldade mesmo, faz porque é maldade. Infelizmente, existem pessoas que fazem isso. E seu pai, sua mãe, ou às vezes um padrasto, um irmão, quem fez isso com você, pode ter feito por maldade. Mas vamos tentar entender, não deste lado, mas numa outra perspectiva. Pensa agora, acho que eu sempre vou usar isso nos vídeos. Tenta imaginar agora um balde com água. E você pega esse balde com água e joga em cima vamos supor, seu pai e sua mãe pegaram esse balde com água e jogaram em cima de você. E caiu o quê? Caiu água. Aí você fala assim, não, mas não era água, eu queria que caísse suco. Essa água seria o quê? A agressão. Não, mas eu queria o suco, o docinho, que é conversar comigo. Aí fala, não, mas eu só vou jogar água por quê? Porque o que eu aprendi foi isso. Muitos pais que fizeram isso com você não é porque não te amava, é porque não sabia te amar. Entende?
Como assim não sabia? Muitos pais que batiam nos filhos, antigamente tinha muito disso. É porque eles apanharam dos pais deles, que os irmãos deles apanharam, os primos apanharam, todo mundo apanharam. Infelizmente, a gente chama na psicologia de repetição de modelo, né, familiar. Meu pai batia, eu vou bater no meu filho. E isso vai se estendendo. Talvez você tenha feito isso ou faça isso com seus filhos. Por quê? Porque eu só vou repetir aquilo que eu aprendi. Dentro do meu balde, eu só sei a violência. Quando eu tenho um filho, eu executo como violência. Então pode ser que seu pai não sabia como fazer diferente, porque ele aprendeu que era desse jeito. E ele fez desse jeito. Dar exemplo para vocês, não de um pai, um paciente há muitos anos, vocês não vão saber, tá dentro da ética. Esse paciente eu tratei com ele e ele chorava muito, muito, com muita culpa. Eu trabalhei isso com ele, porque ele espancava a irmã dele. Ele era o irmão mais velho e ele espancava ela, já era adulta, casada. E ele falou pra mim, faz muitos anos que eu atendi ele, falou assim, eu peço pra ela perdão, doutora, me perdoa, porque eu não tinha noção que eu não tinha que te bater. Por que eu te espancava? Porque a mãe me espancava. E aí eu te espancava. E aí depois ele estava fazendo uma faculdade na área das humanas e ele percebeu que não era o correto. E ele tinha muita culpa. E ele chorava demais. E eu trabalhei isso com ele. De entender que ele não sabia fazer diferente. Ah, então você está justificando que meu pai e minha mãe fizeram? Não, de forma nenhuma. Não se pode bater numa criança. Mas pode ser que não é porque não te amava. Porque não sabia fazer diferente. Ah, então concordo. Não, eles estavam errados. Muito errados. Machucaram você. Machucaram emocionalmente você. Mas se você parar para pensar que talvez eles não fizeram isso por não fazer diferente, talvez amenize um pouco essa criança que está aí dentro, triste, machucada, ferida, com medo e achando que os pais não a amam. A criança funciona assim. Tem uma frase que eu gosto muito de falar ela, porque ela é bem dolorida, mas ela mostra muito assim a realidade. Quando você ofende uma criança, ela não vai ficar com raiva de você. Não. Ela vai ficar com raiva dela mesma. Por quê? Porque a criança se vê, a estrutura emocional de uma criança, a parte do cérebro dela, ela não se vê através dos próprios olhos, ela não tem capacidade, formação ainda dentro do cérebro dela, em questão mesmo do cérebro estar pronto, de entender que eu sou isso, eu sou aquilo. A criança se vê através dos olhos do adulto. Por isso que é importante a forma como a gente lida com uma criança. Então, uma criança que é agredida, a gente tá falando agora fisicamente, tem verbalmente também a violência emocional, dá pra gente fazer um outro dia. A criança que ela é machucada fisicamente, ela não fica com raiva dos pais, ela fica com raiva dela mesma, porque a culpa é dela. Meu pai fez isso porque ele não me ama, porque eu não mereço esse amor. E isso se leva para os relacionamentos. Talvez você apanhou tanto que os relacionamentos que você teve de adulto foram pessoas que te machucaram. Fisicamente, emocionalmente. Porque lá no fundo eu sou merecedor. A culpa é minha mesmo. Não, eu fiz por merecer. Não, realmente eu não cooperei. Por isso que meu marido bateu em mim. Não, realmente eu provoquei. Ou às vezes aceitar um amor que não te faz bem. Por quê? Porque lembra que eu te falei do balde? Talvez você não sabe como ser amada. Talvez você não sabe como ser amado, porque você só sabia que te machucar, te ferir, é assim que você merece. Isso são coisas inconscientes, tá? Que a gente trabalha em terapia. Então, uma criança que ela é agredida fisicamente, foi o que eu falei pra vocês, a dor passa a física, mas a física, mas a emocional ela permanece e leva para os relacionamentos. E talvez se seu teu pai e tua mãe soubesse disso, talvez não teriam feito o que fez. Só que já aconteceu. Então, assim, tenta pensar nisso. Uma vez um especialista estava conversando com ele, ele falou uma coisa para mim que eu achei bem interessante. Ele falou assim, é difícil você ficar cobrando, as pessoas, nós, né, cobrarmos dos nossos pais algumas coisas. Porque deve ser, ele falou assim, vamos nos colocar no lugar desses pais, sem justificar tal ato de forma nenhuma. Mas vamos nos colocar no lugar desses pais. O filho está cobrando uma coisa que ele não tem para dar. Me dá amor, me dá carinho, me dá abraço. Minha mãe não me abraçava, não falava que me amava. Meu pai não me abraçava. Meu pai é seco, meu pai não dialoga comigo. E o seu pai às vezes pensa, eu não consigo, eu não sei como fazer isso.
E essa cobrança piora a situação. Então, assim, emocionalmente, aquela tua criança, você às vezes pensa assim, peraí, eu vou tratar isso, eu não quer dizer que a criança não tenha raiva, tá? Deixa eu explicar. A criança, ela tem raiva, normalmente ela entende que ela que tá errada, porque ela não consegue entender. Então, a raiva, ela fica desestruturada dentro da cabeça da criança. Então, ela fica presa. Não sabe soltar aquilo, porque não tem estrutura neurológica para isso. Então, quando adulto, a gente faz terapia, trabalha essa raiva, trabalha essa mágoa e trabalha essas distorções que tem de si mesma, né, devido às violências que existiu. Então, não quer dizer que a criança não sinta, ela não sabe. É tudo muito bagunçado e ela se vê através dos olhos dos outros, ela se vê de forma distorcida, né? Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Às vezes pensa assim, às vezes no seu trabalho, no seu relacionamento. Ah, eu não consigo mesmo? Nem vou tentar. Ah, eu não vou me abrir pro amor. Eu não, e se eu não for amado, se eu não for correspondido? Ah, eu sou um fracasso mesmo. Eu posso tentar tudo que eu faço, sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado. Ah, eu não acredito em mim, não vou me esforçar. Eu não tenho valor. Eu tenho valor nenhum. Às vezes a pessoa nem percebe que não tem valor. Isso aí são crenças limitantes, que nos limitam a viver. Que você acha que você vai chegar até aquele ponto. E por mais que você pense o contrário, não, peraí. Eu vou conseguir, mas dentro de si, emocionalmente, você não sente isso. Você se acha um inútil. Por quê? Porque lá de trás, quando você era criança, foi assim que você foi tratado, como culpado, tá apanhando porque fez isso. Ai, derrubou o copo de água, caiu no chão, apanhou. Então eu sou desastrado, né? Então eu não tenho jeito para mim mesmo. E são crenças que nos limitam, que foram lá construídas na sua infância. Porque talvez seu pai e sua mãe não sabia como fazer, tá? Descartando aqueles pais que faziam porque realmente queriam fazer. Qual que é o propósito de eu falar isso para vocês? Quando você pensa assim, existe um alívio, um pouquinho dentro de você, daquilo que passou. Não é verdade? Teve uma vez uma pessoa que eu também tratei, que apanhou muito, e aí nessa história de vida dessa pessoa, a mãe era rica, bem financeiramente, se casou com um homem que não foi sábio na administração da herança, que era herança mesmo, me falou que tinha, acho que muitas casas. E os dois eram ricos e acabou na administração dele, sem ouvir ela, ficou pobre ao ponto de que passou fome, muita fome. Os filhos, teve vários filhos, os filhos passaram fome e essa mulher batia nos filhos. Batia. E não batia tanto quanto na realidade. Quando ela foi investigar, não batia tanto quanto essa criança achou que batia. Bateu várias vezes, mas muito nervosa por ver os filhos passarem por tudo que estavam passando e acabava descontando e errando. Fez poucas vezes, mas foi suficiente para traumatizar essa pessoa. Quando essa pessoa tomou consciência disso, o desconforto diminuiu. E é o que eu desejo para você hoje. Tá bom? Tenta pensar nisso. Se você conseguir pensar nisso, tem pessoas que falam, principalmente religiosos, libera o perdão. O que é o perdão? Ah, e o perdão esqueceu o que a pessoa falou, deixar de tirar a responsabilidade. Não, a pessoa está errada. O que é o perdão? O perdão é tirar a dor de si. E eu sei que sozinho é muito difícil quando se trata de uma criança agredida. Por isso que precisa de psicoterapia, não é? Para trabalhar tudo isso da sua vida que foi se construindo com base nisso. Só que o perdão, procurar entender o outro, né? Uma possibilidade que talvez seus pais são falecidos, eles não vão nem conseguir te falar. Você não vai conseguir entender, talvez. Às vezes nem consegue te dizer, mas tentar entender que talvez ele fez aquilo porque não sabia fazer diferente e que eles te amavam, mas eles erraram, pode te aliviar dentro do seu coração. Isso é o perdão. Tirar de dentro de mim a dor que foi colocada. Ai, doutora, mas eu não consigo. É muito difícil. É uma coisa de quando você era muito pequenininho. Não é uma coisa, agora eu perdoei. Deixa eu pensar, perdoei, acabou. Não, eu sei que é difícil, mas já é um pontapé, tá bom? Talvez quando você pensar, eu não tenho valor mesmo. Peraí. Não vou deixar, não sei se vocês sabem, mas o nosso emocional, ele nos engana muitas vezes, né? Peraí. Não,
Esse negócio de eu não ter valor, peraí, deixa eu pensar. Eu apanhei muito quando era criança, pode ser que eu acho que eu não tenho valor. Peraí. Principalmente quando a pessoa surta, né? Ah, faz aquela briga, às vezes um casal, porque um faz uma coisa e o outro acha que não ama. E aí começa a fazer aquela briga grande. Peraí, deixa eu pensar. Será que agora tá doendo a minha criança? Pequenininha lá tá doendo? E eu tô achando que minha mulher não me ama, tá me traindo? Peraí, deixa eu pensar. Então, talvez pensar sim, talvez não. Eu vejo que isso funciona muito. Posso te aliviar. E para um tratamento, você precisa fazer psicoterapia, eu fico à disposição. E por mais que às vezes você não acredite, mas fala pra você, eu tenho valor, eu tenho muito valor. Independente do que me passou na minha vida, nada muda, por mais que eu não acredite. Eu tenho muito valor e eu consigo. Ai, mas errei de novo, todo mundo erra. Por mais que você não acredite, fale isso para você dentro da sua cabeça, porque nossos pensamentos, eles são o combustível da nossa vida. E faça um tratamento, cuida de você, vamos cuidar dessa criança que foi tão machucada, que não merecia, independente do motivo que os pais fizeram isso, não merecia. E eu entendo as marcas que ficam em você, tá? Isso não é, você não é fraco por isso, você é muito forte, porque foi uma criança que aguentou muita coisa e tá de pé aqui, vivendo, escutando essa live, procurando compreender. Tanto que eu coloquei por que meus pais me batiam. Você veio aqui para entender o porquê, você não veio aqui para talvez crucificá-los, mas para entender. Então, se você está aqui, você é uma criança que está tentando entender lá de trás. Então, isso te faz muito forte. Sabia que isso te faz muito forte? Te faz ser uma pessoa de muito valor e muito competente. Por mais que às vezes o seu trauma te fale o contrário, tá bom? Tenha um bom fim de semana, um bom feriado, tá? E eu espero que essa nossa conversa tenha surtido bem no seu coração, tá bom? E se você precisar, eu tô aqui por você, tá? E se você conseguir perdoar, compreender seus pais, vai ser bom. Tive só para finalizar, um paciente que até num vídeo que eu fiz sobre isso, que na live ele pegou e ele compreendeu isso do pai. Tem as questões que trabalhamos, mas ele escreveu uma carta pro pai escrevendo, um pai muito difícil, e falando que entendia, que perdoava. E ele falou assim que o pai só chorou, era idoso, só chorou, as lágrimas caíam e não falava nada, só chorou. E ele disse, por mais que tenha as questões, mas aliviou muito a vida dele, muito, por ter compreendido isso. E aí a gente tá tratando as outras questões que vieram, mas trouxe um alívio muito grande, consigo perceber muito isso nele. Então é isso que eu espero para vocês. Tenha um bom fim de semana, estou aqui por você e nunca se esqueça o valor que você tem, tá bom? Independente do que aconteceu com você, você continua sendo muito valoroso, muito valorosa, tá bom? Então tchau, bom feriado, bom fim de semana.